Olá, Ney Carvalho mais uma vez aqui. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você pensou realmente que ia rolar o resultado das eleições e eu não ia comentar o resultado dos candidatos do Mangalô? Sabe de nada. Deixa que eu te conto. Vem comigo. Olá, boa tarde, Ney Carvalho aqui mais uma vez e dessa feita para trazer o meu react, né, a minha reação diante do resultado dessas eleições de 2020, né, tanto para prefeito como para vereador, focando, né, nos vereadores do bairro do Mangalô, bairro onde eu moro, né, dando uma olhada no desempenho que eles tiveram, né, o que poderia ser diferente, enfim. Ok? Dessa feita eu gostaria aqui de agradecer, né, principalmente no caso algumas pessoas que contribuíram para os últimos vídeos dos quais eu fiz, né, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao Lenaldo Simões, ok? Também a assessoria do candidato José Lins, pastor José Lins, né? Mais do que isso, gostaria de agradecer, né, aos candidatos que me receberam em seus lares, né, com toda a cordialidade, né, citaria aqui no caso a Drica, né, citaria aqui o próprio Marinaldo, né, o Itaian e o Nildo Morgado, que me receberam no caso em seus lares com toda a cordialidade, com toda a educação, né? Desde já peço desculpa se eu não consegui alcançar os demais candidatos do bairro, haja vista o tempo curto e também os candidatos nesse período, principalmente na última semana. É evidente que tem muita correria e encontrados em um lugar específico, né? E ter acesso a 5 minutos que fosse do tempo deles, no caso, é evidente que não seria tão fácil assim. Então, desejo, eu agradeço aqueles que eu pude ter contato, que puderam, no caso, contribuir com esse meu trabalho de trazer visibilidade, no caso, aos candidatos do bairro, ok? Dessa feita, então, vamos então dar uma olhada aqui. Estamos aqui na tela do site do TSE, né? E aqui a gente já vê, no caso, Joaquim Neto, prefeito eleito, né, com 38,23% dos votos. Aí alguém perguntaria para mim, e aí, ficou satisfeito no caso? Paulo César, Joaquim, para mim tanto fazia o resultado, né? Eu tenho uma vertente, uma postura política no caso que é ideológica, e quando a gente ouve falar de PSD e DEM, os dois são partidos de centro, né? E quando a gente fala de centro, a gente pode ter duas colocações em relação a centro, partidos de centro, né? O centrão, como chamam, né? São partidos que passeiam pelas duas correntes de ideologia, né? Que podem ser a favor de uma parte, no caso da ideologia, no caso de direita, outra parte da de esquerda, e não tem uma postura firme, fixa, no caso, em apenas um dos dois lados. Por vezes concordam com parte do que há na ideologia de esquerda, com parte que há na ideologia de direita. Essa é uma das concepções. E você tem outra concepção, né, mais hard, um pouco mais esdrúxula? Tem. Existem aqueles que têm essa postura, os candidatos, os partidos que têm essa postura. E existem também aqueles partidos que me perdoa a expressão, são literalmente como mulheres interesseiras, se é que você me entende, né? Eles vão se inclinar, no caso, para aquele partido que na situação, no caso, lhe oferecer maiores vantagens, basicamente como aquela mulher interesseira que termina, né, se inclinando, né, para o amante que lhe der maiores benefícios, lhe deram a maior paga, né? Partidos que adotam essa postura, infelizmente, né? São partidos que não têm compromisso, no caso, com a sua ideologia, com aquilo que realmente acreditam. Eles querem apenas, no caso, de alguma forma obter vantagem, se dar bem em cima da atual situação do governo,
atuante no presente momento. Assim sendo, olha o que eu consegui para vocês. Vamos aos candidatos do Mangalore ver o desempenho no caso que eles tiveram, ok? Dessa feita vamos entrar nesse fascinante mundo dos bairros e entender o que possa ter acontecido no bairro do Mangalore. Para você ter uma ideia, o bairro do Mangalore, ouve-se falar que tinha aproximadamente 20 e poucos candidatos, né? Não tive acesso, nem tive como confirmar essa informação, todavia tive aqui acesso a aproximadamente o que? 14 candidatos. Foram os que eu tive acesso, que eu tive, visualizei assim e pude conhecer, ao menos de longe, e percebê-los, né? Desde já novamente volto a parabenizar, né, o Thor, né, uma excelente pessoa, um grande ser humano, ok, que vem mais uma vez, mais uma eleição logrando êxito, né, que tem o meu respeito, o meu carinho, o ser humano excepcional, ok? Fica o meu abraço, né, e minhas felicitações para o mesmo, ok? Todavia insisto em dizer, você está do lado errado da força, ok? O meu abraço ao Todininha, que logrou êxito com 831 votos, ok? Então vamos lá. Thor, a nível de Mangalore, foi o candidato mais bem votado, ok? E em segundo lugar, no caso do bairro do Mangalore, vem uma surpresa para nós, né? Que provavelmente foi aí uma peça fundamental no caso na reeleição do próprio Todininha, que foi o Itanhã, né? O Itanhã que veio aí com 170 votos e foi quem provavelmente deu gás no caso a reeleição no caso do Thor. Sem esses 170 votos, é provável que a reeleição no caso do Thor tivesse sido bem mais apertada, bem mais custosa, ok? Então fica aí as minhas felicitações para o segundo vereador mais bem votado do bairro do Mangalore, né? Itanhã Lima, ok? Né? Para os amigos, o Buda. Então minhas felicitações para você, que a Eterno te abençoe, né, e que continue correndo atrás dos teus sonhos, ok? Vamos lá. Logo após o Itanhã veio quem? O Marinaldo Santana, ok? Que também teve uma votação expressiva. A gente encontra o Marinaldo tendo 136 votos, né? Foi uma votação não tão expressiva como na última eleição, mas que todavia, né, o colocou como o posto, né, de terceiro candidato mais bem votado do bairro do Mangalore, ok? Não esquecendo também do mestre Nildo Morgado, ok? Que obteve a votação de 128 votos, né? Existia uma expectativa muito grande em cima do Nildo, né? Todavia não se concretizou nessa oportunidade, mas insisto em dizer, né, é um nome forte, uma representatividade forte. Aqueles que observaram no caso o vídeo qual eu postei, observaram que é um candidato que tem proposta, né, que tem linguagem, né, que tem o propósito no caso de se identificar e ter contato no caso com o povo. Isso é muito bom, né? Por sinal, essa é uma característica que o povo admirava nenhum Paulo César da vida, se é que você me entende, né? Que tinha aquela característica de ser, como é que eu posso dizer assim, acessível, né? Então o Nildo tem essa vantagem, né? Tem essa característica, assim como alguns outros candidatos também, né? Mas isso é bem acentuado no caso no mestre Nildo Morgado. Então deixo aqui minhas felicitações pelas tuas votações, que o Eterno te abençoe e que em uma próxima eleição, no caso, o Senhor te conceda êxito, ok? Um grande abraço, Nildo.
Temos então o Jair, né? Jair, JJ Bar, pelo menos é o que tem lá na descrição no caso, né? Que vem aí no caso com 114 votos. Sim, na casa dos seus mais de 100 votos no caso, consideravelmente bem votado no caso no nosso bairro. Minhas felicitações também para o Jair, ok? Depois do Jair, nós observamos também agora um nome desconhecido para muitos, né? Eu creio que o Oberdan tem poucos anos, no caso aqui no bairro, se não me falha a memória, morador ali no caso do Novo Horizonte ou da Vila São Pedro, não sei exatamente, mas que todavia logrou também mais de 100 votos, foram 110 votos no caso, o Oberdan Chaves, ok? Então, consideravelmente bem votado no caso nessa eleição, ok? Vamos mais adiante. Após o Oberdan Chaves, nós encontramos o popular Bola, né? Ali, sua representatividade ali no Alto da Coruja, ok? E logrou seus 78 votos, ok? Vamos lá? Logo após o Bola, nós encontramos o Joedson, né, o popular Joedson, né, uma figura simpaticíssima, que vem trazendo aí no caso seus 29 votos, ok? Após o Joedson, né, nós encontramos também aqui o Hélio José, popular Hélio, conhecido Hélio, aqui da nossa comunidade, né, cadeirante e que traz no caso ali sua representatividade em relação no caso àqueles que detêm, que são portadores no caso de alguma deficiência física no caso, buscando representar também o nosso bairro, que logrou 15 votos, ok? A seguir nós temos também a Nadja Magnata. Eu queria entender o Magnata, mas enfim, né? Fica aí o meu abraço para a Nadja, né? Eu conheço a Nadja, né? Desde já parabenizo, no caso, pelos votos obtidos pela Nadja, né? Foram 14 votos, né? Então fica aí as minhas felicitações, no caso, para a Nadja, ok? Logo após a Nadja nós encontramos a Drica cabeleireira, né, a qual eu agradeço muito a sua simpatia, me recebeu no seu lar, me recebeu na sua casa, né, e me concedeu a honra de fazer pequenas perguntas, no caso ali naquele projeto, trazer visibilidade, no caso, a alguns candidatos do nosso bairro, pelo menos aos que eu tive acesso, né. Muito obrigado, Drica, você é muito simpática e meus votos é que você logre êxito, né, quem sabe na próxima eleição. Ok? Que o Eterno te abençoe. Muito obrigado. Em seguida, temos também a May Santana, né? Compondo esse time de mulheres, no caso, que tentaram representar o nosso bairro, trazendo uma representatividade feminina nessas eleições, a título de Mangalô, né? A May Santana, a qual a família eu conheço, né? Conheço alguns dos irmãos dela, o pai, a mãe, né, e que logrou 14 votos no caso, né, sendo assim, trazendo o seu brilho, a sua representatividade no caso nessas eleições, ok? Desde já deixo meus parabéns também para May, que eu até te abençoe, né, e força para uma próxima oportunidade, ok? Seguindo no caso a lista, nós encontramos a Samara Braga, né, que já vem de outras eleições, né, que logrou seus 13 votos no caso, né, ali representando ali Novo Horizonte, eu creio, Vila São Pedro, né, que teve seus 13 votos, compondo aí no caso essa equipe, essa gama de opções no caso que o Mangalô teve, ok? Para fechar, como última da lista, né, encontramos aqui a Ana Barroso, né, aqui da Rua São José, que teve seus 3 votos, né. Até o presente momento, esses foram os candidatos do Mangalô que eu encontrei, por assim dizer, e tive acesso às suas votações, os quais eu conheci e podia falar algo a respeito, ok? Dessa feita eu gostaria de considerar algo com você e te mostrar algo muito importante que cabe para você entender e meditar acerca das próximas eleições no nosso bairro Mangalô.
ok? Então dá uma olhada nessa tela comigo. Essa é a lista, né, desses 14 candidatos, no caso do bairro do Mangalô, né? Nós encontramos aqui a ordem, nós temos aqui o primeiro colocado mais bem votado, que foi o Todininha. Em segundo encontramos o Tayan Lima com 170 votos e assim sucessivamente, né? Algo que eu gostaria de frisar e observar junto contigo. Observe que os 14 candidatos, no caso do bairro do Mangalô, somaram 1.670 votos. Se a gente for traçar uma média, né, e dividir por 2, vamos lá, né, já que o Todininha foi o candidato eleito com 831 votos, né, a gente soma tudo e tira uma média. Divide por 2, a gente vai encontrar 834 votos. O que é que isso quer dizer? 834 votos é maior, é uma quantidade de votos maior do que a quantidade que o último candidato, o último vereador eleito teve, que foi o vereador Arão, que teve 782 votos. E é maior também do que o número de votos do próprio candidato mais bem votado do nosso bairro, que foi o Todininha, que teve 831 votos. Que lição a gente pode tirar disso? Que um bairro como o nosso, com mais de 20 segundos dizem candidatos, com certeza, né, pode sim eleger mais de um candidato, no caso, em uma eleição como essa, ok? A gente tira para observar que ainda teve aqueles que não tiveram ética, que vieram de outros bairros para cá, né, que compraram votos, cuja casa eleitoral nunca foi e não é o Mangalô, né? Me traz uma memória também. Vamos lá, vamos. Minha língua tá coçando um pouquinho, né? Candidato agiota que veio para o nosso bairro comprar voto, comprou e muitos votos, né? Então tudo isso retirou do nosso bairro, no caso, a possibilidade de nós termos uma representatividade maior por meio de mais de um candidato, ok? Poderia ter sido Thor e mais um. Então fica para você essa dica, que você possa guardar, no caso, essa experiência, essa lista aí, né? Deixo meus parabéns a todos os candidatos, né? Ao próprio Thor, ao Tayan, né? Motivo de orgulho, rapaz, tá? E Thor tem que te dar um abraço forte, ok? Porque a tua votação pesou bastante, no caso, né? Aí nesse mandato de Thor, ok? Que o Eterno te abençoe, filho. O Nildo, deixa meu abraço pro Nildo, vai nessa tua força, quem sabe na próxima, no caso, né? Tamo junto aí, que o Eterno te abençoe. E os demais candidatos, força na cabeleira, como diz o ditado, em uma próxima eleição, quem sabe, ok? Desde já que o Eterno te abençoe, eu agradeço a tua atenção, né? Creio que muitos estavam interessados em ver, no caso, esse resultado no que diz respeito ao nosso bairro, ok? Desde já curta esse material, se inscreva no canal a fim de incentivar, no caso, para que eu possa produzir outros materiais, ok? Que o Eterno te abençoe e ó, um beijo do Ney.